Hoje eu quero ler com você o Salmo 138. Diz assim: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas da tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Este salmo foi escrito por Davi, e o que não faltava para ele era motivos para exaltar a Deus e louvá-lo de todo o coração, porque ele bem conhecia o amor e a fidelidade de Deus. Por isso ele também dizia: Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar as tuas maravilhas. Porque no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Deus havia livrado Davi das mãos do rei Saul, quando este procurava por todos os meios tirar a sua vida. E não foram poucas as vezes que Deus o livrou. E quando certa vez Davi, fugindo de Saul, havia se escondido em uma caverna, e Saul com seus soldados o procuravam, Deus chegou até mesmo a entregar Saul nas mãos de Davi, para que este o matasse. Porém, Davi não o fez, porque Saul havia sido ungido por Deus como rei de Israel. E Davi não quis levantar a sua mão contra ele para lhe fazer mal. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 24, nos versículos 1 ao 7. Está escrito dessa forma, vamos ler. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de En-Gedi. E então Saul separou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e seus homens, a leste dos penhascos das cabras monteses. E no caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali para fazer cocô. Diz a Bíblia, entrou ali para aliviar o seu ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. E então os soldados de Davi lhe sussurraram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, e tu lhe farás como bem te parecer. Mas então Davi se levantou em silêncio e cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E ele declarou aos que o seguiam: Que Deus me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve a sanha dos seus soldados e impediu que se lançassem sobre Saul e o matassem. E este então saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Fora isso, Deus também livrou Davi de ser ferido em muitas outras ocasiões. Por isso Davi declarava: Grande é a glória do Senhor, pois ele é excelso. Ele atenta para os humildes, mas resiste ao que é soberbo. No versículo 7 e 8, Davi faz outra declaração importante. Ele diz assim: Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Depois de ter passado por muito sufoco na vida,
Davi chegou à conclusão de que Deus o havia livrado e viu que sempre que ele esteve angustiado, perseguido e oprimido, a mão direita de Deus esteve estendida contra os seus inimigos, e ele triunfou sobre todos eles. Este salmo que nós acabamos de ler, ele tem alguns pontos que eu quero meditar com você. Primeiro, no versículo 3, onde diz: no dia em que eu te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Uma outra tradução diz: no dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. É a mesma coisa. Talvez você pense o seguinte: eu estou com um problema e eu tenho clamado a Deus, mas parece que Ele não me ouve. Então preste atenção no que está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita ser subornado. Isso quer dizer que Deus pode tudo e que Ele não despreza a oração de ninguém. Então você pensa: eu tenho clamado, mas Deus não tem me respondido. Bom, Deus pode fazer qualquer coisa por você. E Ele não despreza ninguém, Ele disse. Mas tem um porém. Se nós não estivermos fazendo aquilo que é reto diante dEle, isso é, se eu insisto em viver pecando, mesmo sabendo que o que eu estou fazendo não agrada a Deus, eu insisto em fazê-lo, então o Senhor não tem como me abençoar. Não que Ele não queira me abençoar, mas porque os meus atos impedem que Ele me abençoe. Porque Deus é fiel e justo. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo. E também está escrito que Ele não pode negar-se a si mesmo. A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus não nega a si mesmo. Ele não pode uma hora ser fiel e justo e outra hora não ser. Ele sempre é fiel e justo e não faz acepção de pessoas. Então por que é que você não está conseguindo a resposta para a sua oração? Vamos ver aqui. Diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados escondem o seu rosto de nós, de modo que Ele não pode nos atender. Veja o que Jesus fez diante do clamor de uma mulher cananeia. Quando ela se aproximou dele clamando, Jesus disse o seguinte para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se Deus atender tanto o ímpio como o justo, o ímpio nunca vai deixar a sua impiedade. Pelo contrário, ele vai considerar que pode continuar vivendo do modo que bem entende e que nada de mal vai lhe acontecer. Mas a coisa não é bem assim. Todo aquele que vive cometendo pecado está na mão do bicho, e ele faz com estes o que bem entende. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Errar, todos erramos, todos nós. Mas permanecer no erro é dar ao diabo o consentimento para agir na sua vida. Por isso, talvez, o seu problema não se resolve. Por isso você não consegue prosperar.
Por isso, talvez você não consegue ficar livre de enfermidades. Por isso, talvez você não consegue se dar bem na sua carreira profissional, na sua vida sentimental. Porque às vezes você continua fazendo o que desagrada ao Senhor. Mesmo Ele tocando já no seu coração, mesmo já tendo mostrado para você que não é bom, que Ele não se agrada, você continua insistindo. É hora de pensar nisso. Se você entende que tem feito algo que não devia estar fazendo, então o bom é que você ore a Deus e diga para Ele que você vai deixar esse pecado. E faça isso. Deixe o pecado. Não continue fazendo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. Após confessar o seu erro e deixá-lo, você vai ver que as suas orações vão começar a ser atendidas. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora eu quero te ensinar uma outra coisa. Eu quero te ensinar a crer na sua oração. Porque tem gente que não consegue a vitória, tem gente que não consegue a bênção, não porque está em pecado, mas porque ela duvida, porque ela não consegue crer na oração que ela faz. Então eu quero te ensinar a crer na sua oração, para que o diabo não venha roubar a sua bênção. Preste atenção. Preste bem atenção no que eu vou te ensinar. Deus nunca deixa de cumprir o que Ele declarou na Bíblia. Escreve isso no seu coração. Grava isso na tua mente. Não importa a situação. Deus nunca deixa de cumprir o que Ele declarou na Bíblia que faria. Aquilo que você vê escrito na Bíblia que Deus prometeu, pode ter certeza que prometeu para você, porque senão você não tinha descoberto aquela promessa, porque está escrito que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Deus só me revela uma promessa, uma coisa que está escrita ali, Ele só me revela aquilo quando aquilo é para mim. É quando Ele quer me dar aquela bênção. Então, esse é o primeiro ponto. Você descobriu uma promessa na Bíblia, segura aquilo porque é para você. Porque se Deus não quisesse te dar aquela bênção, Ele não teria te mostrado aquela promessa. Aquilo não teria sido revelado para você. Você pode até ter lido, mas você não ia compreender. Agora, se você leu e compreendeu, entendeu aquilo que Deus está te prometendo, é porque Ele quer te dar aquela bênção. E na verdade Ele já deu, já te pertence, mas você precisa saber como tomar posse daquilo. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você ter essa certeza de que Deus nunca deixa de cumprir o que Ele declarou na Bíblia. Mas se você não crê nisso, você não vai ver o resultado na sua vida. A pessoa, por exemplo, que tem uma enfermidade, e agora eu estou falando daquela pessoa que já deixou o pecado, que anda de acordo com a palavra de Deus. Ela está com uma enfermidade. E então, como eu disse, a pessoa que tem uma enfermidade ora de acordo com a palavra, que diz que Jesus já levou as nossas dores e enfermidades, e que fomos curados pelas feridas de Jesus. E ela reivindica o cumprimento dessa palavra na vida dela. Ela precisa ficar firme na fé. Ela tem que fazer isso e ficar firme, porque Deus já cumpriu o que Ele disse. E na verdade, ela já foi curada pelas feridas de Jesus, como está escrito. Mas o diabo vai fazer de tudo para não deixar ela crer nisso. Ele vai tentar fazer com que ela pense que Deus não ouviu a oração dela. Ou talvez que ela não tenha orado do modo certo. Tudo papo furado. Tudo mentira do diabo.
quando Deus te revelou uma coisa e você orou de acordo com aquela palavra, tenha certeza, você orou certo. A sua oração foi ouvida, não importa como você falou. Você fala com Deus com as suas palavras, de acordo com aquilo que Ele te revelou, de acordo com aquilo que você entendeu. Esta é a oração certa. Então o diabo vai tentar de todos os meios fazer com que você pense que Deus não ouviu ou que você não orou direito. Papo furado. Nunca duvide de Deus. Se após ter clamado você continuar sentindo alguns sintomas antigos, isso estou falando se o seu caso for uma doença, ou se não for, vamos supor que é um problema financeiro, você ora, mas parece que nada mudou. Isso é o diabo tentando fazer você duvidar do que Deus falou. Se ele conseguir fazer você pensar que você não foi curado, por exemplo, então a obra de Deus, que Deus fez por você, ela vai ser desfeita na sua incredulidade. Se você orou para Deus te abençoar financeiramente e parece que nada mudou, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, parece que tudo está do mesmo jeito ainda, e você esquecer a sua oração e você vacilar ali, a sua incredulidade vai anular a sua oração. Então, provavelmente você não vai ver a glória de Deus. Se alguns sintomas, por exemplo, no caso da doença, continuar, ou surgir outros sintomas depois da pessoa ter orado, de acordo com a palavra, depois que ela declarou que já está curada, já foi curada, ela não deve se importar com isso, porque é o inimigo trabalhando para enganar, para roubar a bênção. O sinal que Deus ouviu a sua oração, ele se dá quando no seu coração você sente aquele alento, você sente aquela paz depois de ter orado. Então isso prova que Deus já respondeu a sua oração. Mas você precisa segurar e ficar firme na fé. Caso contrário, você vai perder a bênção. Diz as Sagradas Escrituras que Deus não nega coisa alguma para quem anda em retidão diante dele. Para quem anda em retidão diante dele. Por isso que antes eu te falei, tem que deixar o pecado. Está fazendo alguma coisa que sabe que desagrada a Deus, tem que confessar a Deus e tem que deixar. Porque senão, a sua oração não pode ser respondida. Deus não pode te abençoar. Está escrito assim no Salmo 84, versículo 11. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo. Isso quer dizer o quê? O sol ilumina o teu caminho. Clareia a tua mente. Deus é sol, ou seja, Ele te guia. Ele te dá a direção. O que você deve fazer, como você deve agir diante de cada situação. E Ele também é escudo, ou seja, a tua proteção, para que o mal não venha te atingir. E continua dizendo assim, o Senhor dará graça e glória. Dará graça e glória. Deus fará com que você ache graça diante dos olhos do seu patrão, por exemplo, diante dos olhos das pessoas com quem você tem que lidar no dia a dia. E Ele vai te dar também glória, ou seja, você vai ser honrado naquilo que você fizer. Você vai ser uma pessoa respeitada. E diz mais, não negará bem algum aos que andam na retidão. Não negará bem algum. Precisa de alguma coisa? Ande em retidão. Porque Deus vai te guiar, vai te proteger, vai fazer com que você ache graça diante dos olhos dos outros e não vai te negar bem nenhum. Esse era o motivo pelo qual Davi louvava a Deus em todo o tempo. Deus não lhe negava nada. E ainda por cima, a mão direita de Deus estava estendida contra a fúria dos seus inimigos. Todos eram derrotados diante dele. Mas isso porque Davi era uma pessoa que respeitava ao Senhor. Você também pode ser essa pessoa.
vencedora e protegida em todos os seus caminhos. Basta que você atente para o que a Bíblia diz e deixe o pecado. Faça isso e você vai ver quantos motivos você vai ter todos os dias para se alegrar diante de Deus. Vamos orar agora? Feche os teus olhos, põe a sua mão no coração. Deus Todo-Poderoso, o que não faltava para Davi era palavras de louvor e motivos para exaltar o teu santo nome, porque a tua forte mão era com ele por onde quer que ele fosse. O Senhor o tirou de trás de um rebanho de ovelhas e o constituiu por rei sobre o teu povo. Oh, meu Pai, sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. E assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é hoje com todo aquele que deixa o pecado e vem a Ti. Eu oro por essa pessoa que quer deixar o caminho do erro e está dizendo agora, meu Deus, me perdoa. Eu reconheço os meus erros e não quero mais praticá-los. Perdoa, Senhor, pois está escrito que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estende sobre nós a Tua benignidade. Cubra-nos com a multidão das Tuas misericórdias e afasta de nós todo o mal, pois enviaste o Teu Filho amado, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, e para usar de misericórdia, e de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, servíssemos ao Senhor em temor, santidade e justiça perante Ti, todos os dias da nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu proíbo o mal de continuar afligindo e dominando essa pessoa que ora comigo. E eu mando que saia, que vá embora e leve consigo todos os seus problemas. Obrigado em nome de Jesus. Amém.